Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Nosso texto vai do versículo 1 até o versículo 18. E assim diz a palavra do nosso Deus. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: "Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel." Respondeu Eliseu: "Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei." E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: "Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça?" Respondeu ele: "Também eu sei, calai-vos." Disse Elias a Eliseu: "Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó." Porém ele disse: "Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei." E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: "Sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo, o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça?" Respondeu ele: "Também eu o sei, calai-vos." Disse-lhe, pois, Elias: "Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão." Mas ele disse: "Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei." E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti." Disse Eliseu: "Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito." Tornou-lhe Elias: "Dura coisa pedistes. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará." Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo e com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros." E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: "Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales." Porém ele respondeu: "Não os envieis." Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: "Enviai." E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: "Não vos disse que não fosseis?" Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra e te agradecemos por ter acesso a ela. Que Teu Espírito dê vida a ela em nossos corações, de maneira que cada coisa que escutarmos aqui, tudo que aprendermos, seja transformador, que seja colocado em prática, que não seja algo que entre pelo nosso ouvido e depois nós esqueçamos, mas que realmente nós possamos viver cada uma das palavras que aprendermos aqui para a Tua honra e Tua glória. Que Teu Espírito Santo nos dê o entendimento de tudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nos traz à memória algo que é muito comum nos dias de hoje, porém, ele faz um contraste com o que vemos hoje. Hoje em dia, quantos apóstolos vocês já ouviram?
Melhor dizendo, de quantos apóstolos vocês já ouviram falar? Porque nós sabemos que pelas Escrituras nós temos aqueles apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, aqueles que verdadeiramente eram apóstolos, tinham a autoridade do Senhor. Mas hoje em dia nós temos pessoas e mais pessoas que se nomeiam como apóstolos, se nomeiam como até mesmo arcanjos. Pois é, se você não sabe disso, há pessoas que se nomeiam como arcanjos. E além disso, até mesmo quando chegamos a algo mais simples, nessa hierarquia tão elevada que se cria hoje em dia, até a questão de ser pastor, muitas pessoas se nomeiam sozinhas, como se ser pastor fosse algo que você decidisse do dia para a noite, porque você disse, acho que é isso mesmo, vou ser pastor. Mas perceba, o nosso texto nos ensina algo muito diferente. Elias e Eliseu foram 2 servos do Senhor. Mas ao contrário desses auto-intitulados apóstolos, arcanjos, pastores ou algo assim, não foram eles que decidiram ser pastores, profetas no caso aqui, mas o Senhor os escolheu. De forma que o ensino principal desse texto é que o Senhor é aquele que dirige o ministério dos seus servos. O Senhor é aquele que dirige o ministério dos seus servos. E Ele dirige, primeiramente, tanto o fim quanto o início. Por que eu estou invertendo? Porque é a ordem que nós vemos no texto. Então vamos olhar agora para o texto e vamos ver primeiro como o Senhor dirige até mesmo o fim do ministério dos seus servos. Acompanhem comigo. O versículo 1 do capítulo 2 começa: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Lá no capítulo 19 de 1 Reis, nós vemos o Senhor conversar com Elias e dizer para ele que ele deveria fazer algumas últimas tarefas. Dentre essas tarefas, existia uma que era justamente a de ir até Eliseu, que perceba, não foi alguém que Elias escolheu, mas alguém que o próprio Senhor Deus escolheu, e o ungir para que ele o substituísse como o profeta principal. Mas acontece que o Senhor já estava planejando arrebatar Elias, levar Elias. E nós vemos nos versículos mais à frente que isso acontece. E mais à frente eu explicarei melhor um pouco sobre isso. Mas vamos continuar um pouco aqui, vamos continuar agora no versículo 2. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E perceba, se você não notou durante a primeira leitura, eu quero que você salte comigo alguns versículos e note como há uma estrutura repetida aqui nessa primeira parte. Versículo 2 disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Agora salte até o versículo 4. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Salte então agora ao versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Essa estrutura é repetida. O Senhor manda Elias ir até alguns locais. E aqui nós temos 4 viagens, porque Elias está originalmente em Gilgal. De Gilgal ele vai para Betel. De Betel ele vai para Jericó, e de Jericó ele vai para o Jordão. Mas não é só isso que se repete nessa estrutura. Vamos voltar aqui ao versículo 2 e ver a resposta, porque diz: Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Essa resposta de Eliseu também se repete em cada um desses versículos que vimos. Elias dizendo a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me mandou até este local. E todas as vezes Eliseu insiste. E é interessante porque essa insistência ela não é muito bem explicada pelo texto, não é propósito do autor aqui das Sagradas Escrituras nos dizer por que Eliseu insistia tanto em ir com Elias para cada um desses locais. O texto nem mesmo nos diz por que Elias tinha que ir a esses locais. Mas o que podemos entender ou deduzir do contexto é que Eliseu tinha uma verdadeira admiração, um verdadeiro amor por Elias, porque ele sabia que Elias era um grande servo do Senhor, ou, como alguns dizem, um pequeno servo de um grande Deus.
E então, ele queria acompanhar a Elias nesses momentos finais, que perceba, Eliseu já sabia que seriam momentos finais. Também há outra espécie de repetição. Vamos agora para o versículo 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Essa mesma resposta, essa mesma estrutura também se repete aqui nesses versículos iniciais. Acontece isso no versículo 5, quando eles estão chegando em Jericó. E acontece também no versículo 7, quando eles estão chegando no Jordão. Então, meio que era, melhor dizendo, as pessoas estavam sabendo que aquele era o último dia de Elias ali entre eles. Provavelmente elas não sabiam como é que seria esse último dia, como é que o Senhor iria tirar Elias de entre eles. Talvez eles deduzissem que fosse algo similar ao que nós vemos na história de Moisés. Com Moisés, o Senhor disse também: olhe, faça isso, vá até Josué, treine-o, vamos colocar aqui nessa linguagem, treine-o, prepare-o, porque eu escolhi a Josué para ser seu substituto. Faça essas últimas tarefas, depois suba ao monte e veja a terra, porque quando você vê a terra, eu o levarei. Porém, há uma diferença aqui, a similaridade e a diferença. Similaridade, nós vemos da mesma forma que Elias foi substituído por outro servo que o Senhor também escolheu, Moisés foi substituído por outro servo que o Senhor também escolheu. Moisés por Josué e Elias por Eliseu. Mas há um contraste. Moisés morreu. As Escrituras dizem que ele morreu e que inclusive ele foi enterrado pelo próprio Senhor. Como que se dá isso? Nós não sabemos também. Mas as Escrituras declaram e nós sabemos que é verdade, porque as Escrituras não mentem, o nosso Deus não mente. Porém, Elias não morreu. Elias é arrebatado. Isso nos lembra outra história. Que outra história vem à cabeça de vocês quando nós ouvimos falar de algum servo do Senhor que não viu a morte, mas se encontrou com o Senhor? Essa pessoa foi Enoque. Lá em Gênesis, nós vemos a descrição de como Enoque andou com Deus e de repente o Senhor o levou. E não é explicado direito o que aconteceu. Não sabemos se foi algo similar, na mesma estrutura, se veio uma carruagem com cavalos de fogo e separou Enoque dentre das pessoas com que ele estava naquele momento e o levou. Nós não sabemos, mas sabemos que o Senhor levou Enoque sem que ele visse a morte. E aqui nós vemos isso acontecendo mais uma vez. E explicando um pouco disso para os irmãos, a resposta é: nós não sabemos por que o Senhor decidiu fazer isso com Elias, nem sabemos exatamente por que o Senhor quis fazer isso com Enoque. Se você parar para pensar por um lado, Enoque e Elias foram pecadores. Sim, eles foram servos obedientes ao Senhor, mas eles pecaram. Só um nunca pecou. Quem é esse um? Jesus Cristo. Mas eles pecaram. Então o que é que eles tinham de especial que fez com que o Senhor os levasse? Neles mesmos, nada, mas o Senhor, pela sua graça, segundo a sua perfeita vontade, decidiu fazer isso. Agora você também pode se perguntar: será que isso pode acontecer hoje? Meu irmão, eu digo a você, é muito improvável, quase que totalmente impossível. Não que seja impossível ao Senhor fazer isso com o seu poder. Deus tem poder para fazer tudo aquilo que é de acordo com o caráter dele. Mas a questão é: por que propósito ele faria? O que nós temos que nos preocupar não é com: será que eu serei arrebatado assim como Elias foi de uma hora para outra? Não, essa história de arrebatamento secreto é coisa de filmes que nós vemos por aí. Mas quando as Escrituras falam de nos encontrarmos com o Senhor, é em dois casos: ou se nós morrermos e então iremos para nos encontrar com o Senhor, o que Paulo mesmo diz que é infinitamente melhor, ou no dia que o Senhor voltar para julgar o mundo com justiça,
e todos de uma vez virem a sua glória, não como um evento escondido, mas como um evento que todo mundo parará, e até mesmo aqueles que não adoram ao Senhor temerão e dobrarão seus joelhos diante da grandeza dele. Mas, meu irmão, então, voltando aqui para o ensino principal do texto, saindo um pouco dessa parte periférica que sim traz a nossa curiosidade, perceba como Eliseu queria ficar perto de Elias por saber que ele iria ficar no lugar de Elias, perceber que Elias estava ali o treinando, talvez Elias já o tivesse dito de como o Senhor queria que ele tomasse o lugar especial entre os profetas, porque também vemos, como é descrito no livro de 1 Reis, esse momento onde Elias chega a Eliseu e coloca o seu manto sobre Eliseu e o unge para tomar esse ministério. E então Eliseu quer permanecer junto do seu mestre, quer permanecer junto daquele a quem ele chama de pai. Lá no versículo 12, diz assim, acompanhe comigo: o que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai. Esse título aqui é um título de honra, é um título dado àquele que é mestre. Não queria dizer simplesmente que Elias era pai biológico de Eliseu, não era isso. Mas é que Elias era mestre de Eliseu. Elias estava ali como alguém que era um servo do Senhor, que estava chegando ao fim do seu ministério, mas que estava preparando outros, que o Senhor mesmo o dirigiu para preparar, para tomar em seu lugar, porque a obra do Senhor não pode parar, e Ele não deixará que ela pare, porque Ele sempre levantará os seus servos para o servirem. E é isso que toda essa parte inicial do texto vai nos mostrando como o ministério de um servo temente ao Senhor está chegando ao fim, e está chegando ao fim porque o Senhor quis, porque o Senhor definiu, porque nada foge ao controle do Senhor, Ele sempre está no controle de tudo. Vamos agora para o versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Tanto Elias, quanto Eliseu, quanto os chamados discípulos dos profetas, sabiam que Elias iria terminar o seu ministério ali. E sabiam porque o Senhor estava dirigindo esse momento, porque o Senhor dirige o ministério dos seus servos, dirige seus servos a fazer a sua obra. E aqui, então, há um momento especial onde, indo eles, versículo 11, indo eles e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, como é que Elias subiu ao céu? Não foi na carruagem, nem nos cavalos, foi no redemoinho. E aqui nós temos umas imagens que são importantes, que têm seu significado nas Escrituras. O redemoinho está muito associado nas Escrituras à presença de Deus. Em Jó, nos capítulos finais, nós vemos que Deus aparece em um redemoinho e fala com Jó. Além disso, Deus, como nós já vimos em tantas pregações aqui, é aquele que controla o tempo e as estações, e Ele conduz todas as coisas para fazer a sua vontade. Ele já se usou de outros eventos naturais para surgir aos seus servos. Inclusive, no capítulo 19 de 1 Reis, ele também fala com Elias por meio de eventos, de fenômenos naturais. Ele falou com Moisés através da sarça ardente. E ele ele aparece aqui por meio do redemoinho de fogo levando Elias e também com a carruagem com os cavalos de fogo. E o fogo nas Escrituras ele tem dois significados muito importantes. Ele tem um significado que é condenação, como nós já falamos também aqui em outros momentos, e ele tem um significado que é do poder que manifesta a presença gloriosa do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso. Porque aqui nesse texto, nós não vemos qualquer Deus,
É óbvio, é o Deus das Escrituras, é o nosso Deus, o Deus que é Pai do Senhor Jesus, o Deus que é o nosso Salvador. E o texto também quer deixar claro que esse Deus é aquele Deus que está em aliança com o seu povo, porque o nome que está aqui se referindo ao Senhor é o nome pactual dele, é Yahvé, o Deus da aliança, o grande eu sou. Toda vez que encontramos nas Escrituras Senhor em caixa alta, é a isso que se refere, ao Yahvé. E esse Deus da aliança demonstra aqui sua glória a Elias e Eliseu e põe um fim ao ministério do seu servo, o levando para as alturas, o levando para estar com ele. E aqui trazendo um pouco para como isso poderia se dar nos nossos dias. Como é que o Senhor põe um fim ao ministério dos seus servos? Será que Ele só põe fim ao ministério dos seus servos os matando? Será que Ele só põe fim ao ministério dos seus servos os arrebatando? Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que o Senhor é aquele que tem contado os nossos dias, é aquele que nos cria e nos sustenta, e é aquele que também nos diz qual é o dia em que deixaremos de respirar para estarmos junto a Ele numa vida muito mais plena, até aquele grande dia onde Ele completará a obra que começou em nós e reinaremos com Ele eternamente na Nova Jerusalém. O Senhor chama pastores, chama missionários, chama a sua igreja para o servir. O Senhor faz todas essas coisas e Ele também diz qual é o momento que esse ministério acaba. Mas uma coisa importante também de destacarmos é que, assim como Elias terminou seu ministério, mas terminou com outra pessoa, fazendo o que ele estava fazendo como seu sucessor, nós como servos do Senhor, nós como igreja, como membros da igreja, os pastores, os seminaristas, os missionários, todos nós, não só o reverendo Ageu como um pastor, mas todos nós devemos ser servos do Senhor, que o servem até o último fôlego de vida, até aquele momento que o Senhor diz, tá bom, você cumpriu a sua carreira, você guardou a fé, assim como Paulo disse, e agora o seu ministério chegou a um fim. E nós devemos fazer isso também preparando outros para continuar a obra do Senhor. É claro que não somos nós que faremos com que os outros tenham sucesso em seus ministérios, porque o Senhor é aquele que conduz tudo, mas nós temos a nossa responsabilidade humana, e nós temos que fazer discípulos, e nós temos que preparar esses discípulos para servirem ao Senhor, anunciando a sua palavra, pregando o seu evangelho, testemunhando desse evangelho, fazendo outros discípulos. E aqui vem a grande pergunta que eu lhe faço: você tem servido ao Senhor com todo o seu ser, disposto a servi-lo até aquele seu último fôlego de vida? Ou você tem vivido da maneira que você quer, colocando as suas coisas como prioridade? Estudo, trabalho, até mesmo família, mas colocando tudo como prioridade ao invés do serviço a Deus. Perceba, como já falamos tantas vezes, nós podemos servir a Deus e devemos servir a Deus através do estudo, através do trabalho, através do cuidado com a família. Mas a questão é, temos que ter cuidado para que essas coisas não se tornem o propósito em si, o fim em si, o objetivo da nossa vida. O fim último de todas as coisas deve ser a glória do nosso Deus. E eu te pergunto, esse tem sido o objetivo da sua vida? Ou você tem desperdiçado o seu fôlego, tem desperdiçado os seus batimentos, tem desperdiçado os seus dias servindo a você e aqueles a quem você acaba colocando como ídolos na sua vida, ao invés de servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor da aliança? E mais uma coisa, você que tem servido sabendo que você é apenas um barro nas mãos do oleiro, um instrumento que tem utilidade quando o Senhor o usa, mas que tem um prazo de validade.
que tem um momento que vai chegando, que vai enfraquecendo, e que precisa ter um substituto para o Senhor continuar alcançando os seus fins. Você tem feito discípulos para que outras pessoas aprendam com você aquilo que você tem aprendido de Deus, e então sirvam a Deus para a glória dele, inclusive fazendo outros discípulos, como Elias fez aqui com Eliseu, como eles fizeram com os discípulos dos profetas. Ou você tem deixado de lado isso? Ou você acha que o que importa de ser cristão é ler a Bíblia e orar em secreto, mas não viver o que você coloca em prática primeiramente em secreto do lado de fora? Meu irmão, quando nós vemos aqui os discípulos dos profetas, esse termo, a palavra aqui no hebraico é filho, os filhos dos profetas. A ideia de que você está fazendo pessoas que vão lhe servir, que vão tomar o seu lugar, que vão ser como você era um dia. Assim como um pai educa seus filhos, o servo de Deus tem que fazer discípulos para que eles sirvam a Deus. Você tem tido filhos, sejam filhos na carne, filhos por descendência natural, ou filhos por descendência espiritual, por assim dizer, através do evangelismo, do discipulado, para a glória de Deus? Não deixe isso de lado. Faça discípulos. Se você é criança, se você é jovem, se você é adulto, se você é ancião, não importa. Você tem que fazer discípulos. Quantos discípulos você preparou para a glória de Deus? Prepare, porque esse é o seu objetivo. E busque alcançar o seu objetivo até o dia que o Senhor diga: muito bem, essa é a hora. Mas o Senhor não é somente aquele que dirige o ministério dos seus servos, definindo o fim. Ele é também aquele que dirige o ministério dos seus servos, definindo o início. E aqui nós vemos uma espécie de interseção das divisões. E agora eu peço que vocês me acompanhem lá do versículo 9, novamente. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Irmãos, como eu já falei aqui, Eliseu foi escolhido pelo próprio Deus para servi-lo, para tomar o lugar de Elias e ser um servo, proclamando a palavra de Deus, fazendo aquilo que o Senhor queria, aquilo que glorificava a Deus. E o Senhor está aqui pondo um início no ministério de Eliseu. Ali no capítulo 19 de 1 Reis, nós já vemos, como eu falei, Elias colocando o seu manto por cima de Eliseu, sobre Eliseu, numa espécie de ato simbólico, no qual o Deus poderoso capacitou Eliseu, porque não era o manto que tinha o poder em si, mas o Deus que dirigia ao dono do manto até mesmo. E ali Eliseu foi separado no tempo, na história, se nós podemos colocar assim, como um servo que o Senhor iria usar. Mas desde quando Eliseu era um servo que o Senhor havia separado para servi-lo? Desde quando? Desde a eternidade. O Senhor, desde a eternidade, já elegeu o seu povo, elegeu aqueles que Ele salvará, elegeu aqueles que Ele ama e elegeu também aqueles para o servir. Porque o Senhor não nos elegeu para vivermos uma vida sem Ele, para vivermos como se Ele não existisse, mas nos elegeu para vivermos para Ele como servos obedientes que glorificam o nome dEle através do serviço no ministério que Ele mesmo nos chama a fazer. E Eliseu foi separado na eternidade
para servir ao Senhor, foi separado ali no tempo, primeiramente por Elias, para servir ao Senhor, e aqui nós vemos a descrição de quando Eliseu vai tomar o lugar de Elias e vai começar o seu ministério de maneira mais enfática, de maneira mais concreta. E ele pede aqui uma porção dobrada do teu espírito. Ele queria uma porção dobrada do espírito de Elias por herança. E o que significa isso, porção dobrada? Significa que ele queria ser 2 vezes melhor profeta do que Elias? Que ele queria ser 2 vezes mais poderoso, vamos dizer assim, do que Elias? Não. Perceba o contexto que esse versículo está, perceba o contexto da fala. Eliseu pede por herança uma porção dobrada. Para o judeu, o primogênito, o primeiro filho, aquele que tinha um lugar de destaque, ele tinha direito à porção dobrada de tudo aquilo que o pai tinha. Então, quando o pai falecia, se ele tivesse uma quantidade de terras, de animais, de bens em geral, aquilo seria dividido, mas uma porção dobrada seria dada ao filho primogênito. É como se ele tivesse 10 filhos, fossem 10 porções, mas o filho primogênito tivesse direito a 2, a porção dobrada, enquanto os outros só tinham direito a uma dessa parte. A ideia aqui é que Eliseu queria tomar o lugar de Elias como o principal dos profetas ali. Provavelmente não por orgulho, meus irmãos, porque pelo que nós vemos no ministério de Eliseu, ele não é alguém orgulhoso, não como alguns de nós somos, mas no sentido de que ele queria dedicar a sua vida ao serviço de Deus, assim como Elias dedicou. Ele não estava pedindo para ter a porção dobrada do ministério de alguém que ficava dentro de um templo imenso, cheio de ar-condicionado, recebendo milhões e milhões de ofertas de fiéis por aí, para enganá-los através da televisão e coisa do tipo. Não é como nós vemos hoje em dia, nessas falsas igrejas, esses falsos profetas. Ele está falando de alguém, Eliseu queria tomar o lugar de alguém que amava tanto ao seu Senhor, que arriscou a sua vida por esse Senhor inúmeras vezes. Alguém que foi contra toda uma sociedade, toda uma nação, por amor ao Senhor, que o chamou para servir. E Eliseu queria aqui uma porção dobrada, queria aqui esse lugar de destaque entre os profetas, porque, como nós já dissemos, não tinha apenas um profeta, tinham vários, tinham os discípulos dos profetas, e essa era meio que um local de preparação para os profetas. Não nos é dito como é que era esse local, como é que esses discípulos ficavam, que eles faziam exatamente, não nos é dito, mas obviamente eles estavam ali reunidos para servir ao Senhor, de acordo com o que o Senhor os mandasse servir. Contudo, todos esses profetas aqui tinham um profeta maior a quem eles obedeciam mais, e esse era Eliseu, porque foi aquele que o Senhor dirigiu para ser o profeta principal, aquele que o Senhor usou mais. E Eliseu queria tomar esse lugar para servi-lo. E aqui no versículo 10 continua: tornou-lhe Elias, dura coisa pedistes, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Aqui Elias coloca uma condição para que Eliseu recebesse essa porção dobrada. Mas perceba que não dependia de Elias, mas dependia de Deus. Foi Deus que capacitou Eliseu. E o texto continua dizendo que depois de Elias ter sido levado ao céu, no versículo 12 diz: o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes.
Essa expressão, carros de Israel e seus cavaleiros, provavelmente tem uma conotação de que o ministério de Elias era tão importante, era tão usado pelo Senhor, que era como se ele fosse a força de Israel, a força do povo do Senhor. Não fossem os exércitos em si, mas as palavras que Elias trazia, capacitado por Deus. E Eliseu, mais na frente, meus irmãos, quando ele está para morrer, vão clamar por ele com essa mesma expressão: meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A mesma coisa, Eliseu realmente tomou o lugar de Elias, e ele foi alguém que, capacitado pelo Senhor, serviu com todo o seu ser. É dito no versículo 13 que então levantou o manto que Elias deixara cair e voltando-se pôs à borda do Jordão. Eliseu pega ali o manto que Elias havia deixado cair, e não que Elias havia dado a ele, mas que Elias deixara cair. Ele pega esse manto e ele agora vai embora. No versículo 14 diz o que é que ele fez com esse manto. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Como vimos aqui, Elias e Eliseu passaram ao Jordão. Quando Elias pegou o seu manto e o feriu as águas do Jordão, assim como Josué havia feito, e as águas se abriram e eles passaram a seco. E agora, quando está voltando, Eliseu meio que faz um primeiro teste ali. Ele pergunta: Senhor, o Senhor está realmente comigo, assim como o Senhor estava com Elias? E ele então, clamando a esse Deus, porque ele sabia que não era um manto, senão ele apenas bateria com o manto e pronto. Mas sabendo que era o Senhor que o capacitava, ele fere a água com o manto, mas ele pede: Senhor, o Senhor está comigo? E então, da mesma forma que com Elias, as águas se abrem, se dividem para um lado e para o outro, e Eliseu passa. O Senhor estava ali iniciando o ministério do seu servo. E com isso nós estamos aprendendo aqui, meus irmãos, que assim como o Senhor põe o fim ao ministério dos seus servos, Ele é também aquele que põe o início, que decide quando começa, e é Ele que capacita os seus servos a ministrarem para a sua glória. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Jesus nos diz isso, que sem Ele nada podemos fazer. Mas com o Senhor, capacitados por Ele, nós servimos a Ele, porque Ele é aquele que convoca, Ele é aquele que chama os seus ministérios para seus servos para servi-lo. E Ele aqui capacita Eliseu a fazer isso. E no versículo 15 continua: vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então até os discípulos dos profetas que estavam ali, esperando tudo aquilo acontecer, viram que o espírito de Elias agora estava sobre Eliseu, porque Eliseu fez a mesma coisa que Elias havia feito. Então aquele sinal, aquele milagre que servia como um sinal, apontava para que o Senhor estava com Eliseu, assim como esteve com Elias. As águas se abrem e eles agora sabem: o Senhor continua aqui conosco e o Senhor continuará fazendo a sua obra, não temos o que temer. O ministério não era de Elias, o ministério era do Senhor de Elias. E o Senhor de Elias continua conosco, agora com outros servos, agora com o seu servo Eliseu. E no versículo 16 nós vemos uma questão interessante. É escrito: e lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado e lançado em algum monte ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Aqui parece que, por mais que eles haviam falado que o Espírito do Senhor, o Espírito que era de Elias, estava com Eliseu, eles estavam com um pouquinho de dúvida se Elias realmente tinha ido embora. Ao que parece, eles não viram Elias subindo, apenas Eliseu havia visto. Eles só viram Eliseu voltando e ferindo o Jordão.
E aí eles têm uma dúvida: será que Elias ainda está aqui? Será que ainda podemos contar com Elias? Talvez eles tivessem pensado: será que agora nós vamos ter 2 Elias? Vamos ter a Eliseu, que também está com o poder do Senhor fazendo essas coisas, e será que ainda vamos ter Elias? Vamos procurar, vale a pena. E eles pedem para fazer isso, mas Eliseu, que já sabia o que tinha acontecido, que havia presenciado toda aquela situação, diz: não vão. Mas, insistente como eles eram, insistente como nós muitas vezes somos, sem acreditar nas palavras dos servos do Senhor, sem acreditar muitas vezes até mesmo no que as Escrituras nos dizem, nós teimamos e queremos ver pelos nossos próprios olhos as coisas. E eles disseram: deixe-nos procurar. E insistiram tanto até que, como o versículo 17 diz, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens. E esses homens, meus irmãos, como o versículo continua, procuraram 3 dias, porém não o acharam, não acharam Elias. E aí o versículo 18 vem e diz: então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E lhes disse, e Eliseu lhes disse: não vos disse que não fosseis? Aqui Eliseu dá uma resposta típica de uma mãe. Aquela resposta: eu não falei, menina? Basicamente isso. Eliseu fala aqui para esses profetas: eu disse para vocês que não fossem. Eu já sabia o que tinha acontecido. Eu já sabia. O Espírito do Senhor que estava com Elias está comigo. E agora o ministério vai continuar, porque o ministério não era de Elias. O ministério não é de nenhum servo em particular. O ministério não é meu, não é seu. O ministério não é do reverendo Ageu, nem de João Calvino, nem de ninguém. Porque o ministério pode continuar sem qualquer um de nós, porque o Senhor sempre levantará seus servos. Mas a questão é, se você está respirando e você se diz um servo do Senhor, você deve servi-lo. E se você foi convertido, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Usando a linguagem daqui, o Senhor já colocou o manto sobre você. Eu sei que essa linguagem está desgastada, mas eu estou apenas usando a linguagem daqui. Não é uma questão de uma unção diferente, não é uma questão de um objeto que lhe dá poder, mas o que deu a Elias e a Eliseu a capacidade de servir a Deus não foi nenhum objeto, mas foi o próprio Espírito Santo do Senhor. E você é cristão? Responda aí para você mesmo: você é cristão? Se você é cristão, você tem o Espírito do Senhor. Nesse sentido, você foi capacitado pelo Senhor ao serviço. Seu ministério começou. O Senhor pôs um início ao seu ministério para servi-lo. Mas você tem o servido ou você vai enrolar? Não enrole. Faça como Eliseu fez. Anuncie a palavra, sirva ao Senhor. Nos versos seguintes vão nos dizer como Eliseu já começou a servir ao Senhor, milagres que ele fez. Aqui nos títulos da sua Bíblia você pode acompanhar, próximo aí ao versículo 19, em cima o título diz: Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Depois nos dito também que Eliseu faz vários milagres. No capítulo 4 é dito assim, rapidamente, dê uma olhada aí no capítulo 4. O título diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva, ele multiplica o azeite da viúva. E dentre muitas coisas, Elias e Eliseu fizeram várias coisas para o Senhor. E eu digo a você, você não deve procurar fazer milagres para o Senhor. Os milagres, eles têm um propósito. O propósito é apontar para o Senhor, apontar para a palavra do Senhor. Mas uma coisa que eu e você temos que fazer, assim como esses servos fizeram, é isso aqui, é anunciar esta palavra. Esta palavra aqui deve estar na sua mente, você deve conhecê-la completamente dentro do possível. Você já memorizou a Bíblia? A questão é essa: você já memorizou a Bíblia? Eu acredito que não. Então continue lendo, continue lendo, continue lendo, continue lendo, continue lendo. Mas leia não para você guardar para si, não para você vir para a igreja no domingo, ou seja lá qualquer outro dia, e você se achar um conhecedor da Bíblia mais do que os outros que estão assentados ao seu lado, mas para que você seja alguém que, cheio do Espírito do Senhor, porque foi alimentado pela palavra desse Senhor,
você serve a esse Senhor, você vive para a glória desse Senhor, você anuncia a palavra desse Senhor, para a glória dEle, para a edificação do povo, para que todos, a uma só voz, adorem a esse Deus e digam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Senhor da aliança, o Yahvé, o Eu Sou, o Deus que nos salvou por meio de Cristo Jesus. E meus irmãos, Cristo está em tudo isso aqui, porque se Elias e Eliseu foram capacitados pelo Espírito Santo para servirem a Deus, o nosso Senhor Jesus é aquele que não recebeu o Espírito sob medida, ele era cheio do Espírito do Senhor, porque nele a palavra do Senhor habitava. E aqui nós vemos como Ele, que é aquele a quem nós devemos imitar como cristãos, como pequenos cristos, como servos dEle, devemos ser aqueles que conhecem a palavra e que a anunciam até mesmo com a sua vida. O nosso Senhor Jesus é tanto o servo perfeito que é capacitado pelo Senhor Deus para servir, porque Ele é o servo sofredor, Ele é o servo rei, Ele é o servo perfeito, mas Ele é também o Senhor que capacita os seus servos. E se você é um cristão, você tem esse Senhor na sua vida, não só para lhe salvar, porque Jesus não morreu apenas para salvar os seus, Ele morreu para salvar e para reinar sobre a vida dos seus. Então viva uma vida para a glória de Deus, anuncie e testemunhe da palavra no seu trabalho, na sua faculdade, entre seus amigos, na sua família, saiba o Evangelho e o anuncie até o último fôlego da sua vida. É isso que nós aprendemos com esse texto, meus irmãos, que o Senhor é aquele que dirige o ministério dos seus servos, definindo o início e o fim, e Ele nos chamou para o servirmos, assim como Ele chamou Elias, Eliseu, Moisés, a Josué, e assim como Ele capacitou até mesmo ao seu Filho, porque o Espírito Santo que estava sobre todos esses homens está sobre nós, para nos guiar para a glória de Deus. Vivamos conforme essa palavra para a glória dEle, então. Amém.